Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento vamos ouvir a sua palavra inundando os nossos corações. Amém? Vamos orar então. Senhor, neste momento, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, desde já pela tua presença neste lugar. Senhor, podemos sentir o teu mover aqui, Senhor, e te louvamos, Pai, porque tu és um Deus bom. Senhor querido, oramos pela vida da tua filha, Senhor, que ela venha ser usada como um instrumento teu, Senhor, trazendo a tua maravilhosa palavra aos nossos corações. E que os nossos corações possam estar receptivos, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos sair daqui diferentes, renovados, Senhor. E que saiamos daqui, Senhor, diferente da forma que entramos. Porque todos os dias tu tem renovo, misericórdia e benignidade para as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Que prazer, que alegria poder estar com vocês nesta noite. Que ambiente glorioso, que presença de Jesus aqui. Eu estou muito feliz nessa noite. Em primeiro lugar, porque o Senhor é bom. Se não fosse a bondade dele, nós não estaríamos aqui. O Senhor é bom. Eu só estou aqui, você só está aí, porque nós temos um Pai que é maravilhoso, que cuida de nós e nos conduziu a este lugar tão lindo e tão maravilhoso. Minha alegria de poder estar novamente com o pastor Daniel, sua esposa, sua família amada, nessa igreja tão linda, linda mesmo. A igreja é linda e cheia de gente linda, né? Quando eu cheguei aqui, na chegada já, eu me apaixonei pela igreja. Eu falei para o meu marido, pelo amor de Jesus, bate uma foto dessa fachada. E eu sou apaixonada por cruz, e quando eu vi aquela cruz imensa, eu fiquei apaixonada. Vocês estão de parabéns. Essa aqui então, show, show. Deus abençoe vocês, né? Existe ainda muito preconceito dentro da nossa amada igreja, né, queridos irmãos? Mas a cruz vazia sempre foi e sempre será símbolo do cristianismo. A cruz vazia nos lembra que nós temos um rei que morreu, ressuscitou, e a cruz está vazia. Aleluia! Cruz vazia é sinal de esperança. Aleluia. O pastor e a pastora, que eram pastores dessa igreja antes de vocês, estão por aí? Olha, que prazer, que alegria conhecer esses queridos. Meu amor e meu respeito por vocês, meus amados. Eu tenho muito carinho, muito respeito por esses veteranos da fé, que hoje nós usufruímos muito do que vocês construíram. Muitas das orações, das lágrimas de vocês, hoje a igreja de Cristo continua usufruindo. Oxalá que Deus nos dê graça, né, irmãos? Para fazermos uma semeadura assim também para as próximas gerações. Deus abençoe a igreja amada. Deus abençoe esse ministério lindo de mulheres que vocês têm aqui. Vocês cantaram de uma forma maravilhosa nessa noite. E tudo isso eu digo porque a honra e a glória é de Jesus. Se alguém tem alguma dúvida, hoje vai se converter então, né? Porque a gente só canta porque canta por causa dele. Se é que a gente prega alguma coisa, é por causa dele. Se é que cantamos alguma coisa, tocamos, fizemos, toda honra e toda glória seja sempre dele. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, o pastor Marco Aurélio, que está conosco. Esse homem de Deus que Jesus me presenteou, né? Depois de 12 anos viúvas, viajando, sempre sozinha, pregando a palavra, Jesus me deu um marido abençoado, companheiro, pastor da nossa igreja. E eu louvo a Deus pela tua vida, meu amor. Obrigado por tudo. Abra a Bíblia comigo agora, queridos. Livro do profeta Jeremias. Ao pedir ao Senhor uma palavra para repartir com vocês nesta noite, e glória ao nome de Jesus, pela visão que Ele tem dado aos pastores de vocês,
que me deram total liberdade para falar com Jesus e pedir uma palavra para nós nessa noite. Eu amo isso. Eu amo isso. Minha oração quando nós chegamos na nossa igreja, onde pastoreamos lá em Joinville, a primeira coisa que eu digo quando eu dobro meus joelhos é: meu querido, faz do teu jeito. Nós temos uma liturgia, toda a igreja tem, lógico, a gente sabe como que começa. A gente começa orando e adorando. Mas isso, nós sempre dissemos: faz do teu jeito, querido. Se a tua glória entrar no meio, a gente cala tudo a boca e só fica dando glória. Precisa pregar, não precisa. É a tua glória, a tua presença que precisa aparecer nas nossas reuniões. Aleluia. E eu sinto uma liberdade muito grande do Espírito de Deus aqui nessa noite. Jeremias, capítulo 17. E o verso de número 15 a seguir. Jeremias, capítulo 17. E o verso 5 a seguir. Se você achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: assim diz o Senhor: maldito seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como o arbusto no deserto. Algumas traduções dizem: ele será como a tamargueira no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém habitará os lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Mas abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o rio e não verá quando a sequidão chegar. Porém a sua folha ficará verde e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir frutos. Amém? Você pode sentar-se adorando e bendizendo o nome santo do Senhor nessa noite. Queridos, eu amo o livro do profeta Jeremias. Para mim, é um dos livros mais lindos do Antigo Testamento. Para mim, né? Cada um tem o seu preferido. Mas Jeremias, para mim, eu tenho um carinho muito especial. Esse livro sempre me tocou desde a minha adolescência, juventude. Deus sempre falou muito comigo através da vida do profeta Jeremias. Jeremias era o tipo de profeta que tinha tudo para se tornar um homem amargo, triste, melancólico, porque afinal de contas ele profetiza uma vida inteira para uma nação rebelde que não escuta o que Deus está falando. Essa nação é levada cativa. E por que eu amo tanto esse profeta? Porque ele é um profeta de verdade. Ele tem um coração muito parecido com o coração de Deus. Quando ele vê a nação sendo punida por Deus, por não ouvir a voz de Deus, em momento algum você vê Jeremias comemorando, como a gente vê um bocado de profeta por aí afora, né? Ele entrega uma mensagem de juízo e parece que fica agorando que o juízo aconteça, para dizer: viu, eu profetizei, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Jeremias é um homem tão cheio de Deus, mas tão cheio do amor de Deus, que quando ele vê a nação sendo punida, a nação sendo levada cativa, ele rasga suas vestes, arranca os cabelos da sua cabeça, joga terra em sinal de luto sobre si mesmo, geme, chora e compõe o livro de Lamentações de Jeremias, que é considerado um canto fúnebre, dizendo: ai da filha do meu povo, que não deu ouvido à voz do seu Deus.
Aí você consegue entender um coração de um verdadeiro homem de Deus, que mesmo quando entrega um juízo de Deus para o povo, o desejo do seu coração é que o povo se arrependa e que Deus não execute o juízo. Quanto mais você conhece do livro do profeta Jeremias, mais a gente aprende que quanto mais de Deus a gente tem, mais o amor dele aparece nas nossas atitudes e nas nossas ações o tempo inteiro. Esse texto do capítulo 17, quando Jeremias está sendo usado por Deus aqui para entregar essa mensagem ao povo, ele faz alusão de 2 tipos de pessoa e de 2 tipos de confiança. E quando pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, e o Senhor colocou esse texto no meu coração ao orar sobre ele mais uma vez, pedir ao Senhor discernimento da sua palavra, porque eu creio, amados, que a Bíblia é a maior profecia sobre a face da terra. Não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Tudo está sujeito a ela, e ela é o prumo para que possamos nivelar todas as outras palavras liberadas. É a Bíblia Sagrada. E eu creio que Deus está falando de uma forma muito poderosa para nós neste tempo, onde de fato está a nossa confiança. E o tempo que estamos vivendo é um tempo propício para esse tipo de reflexão, em quem temos de fato confiado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, nosso trabalho. Porque existe uma frase que virou um jargão, no meio do povo de Deus, virou até adesivo de carro, que diz: Deus está no controle. Mas será que de fato nós confiamos que Ele está no controle? Deus está no controle mesmo quando as coisas saem do nosso controle, Ele continua no controle de todas as coisas. O céu jamais será pego de surpresa. Nós, enquanto vivermos nessa terra, seremos surpreendidos, porém Deus nunca é pego de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Nada disso que aconteceu pegou o céu de surpresa. Em tudo Deus ministra e em tudo Deus nos ensina. Essa situação que estamos vivendo hoje no nosso Brasil, será que o Senhor foi pego de surpresa? De forma alguma. Nós pode ser que sim, mas Ele não. Ele não se surpreende com nada disso. E aqui nesta palavra escrita milhares e milhares de anos atrás, se a gente pegar ela e contextualizar para nós, dá a impressão que foi escrita hoje, ontem, diante do cenário que nós estamos vivendo. Como já dizia o grande evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que a gente vai ler amanhã. Porque é a palavra de Deus revelada ao seu povo. E aqui o Senhor já deixa claro a nação de Israel, dizendo: olha, maldito, amaldiçoado, na verdade ele está dizendo, é o homem que põe a sua confiança no homem e faz do braço da carne uma espécie de salvação para si. Toda pessoa que colocar no homem e na mulher a confiança que é devida unicamente a Deus, veja bem, não tem nada de errado você confiar em alguém. Confiança é uma coisa bonita que precisa ser desenvolvida. Por exemplo, numa relação de marido e mulher, como é que vai existir uma relação de mutualidade e companheirismo sem confiança? É complicado. E não se esqueça que a relação marido e mulher, casamento, representa a relação de Cristo e a igreja. Então precisa existir confiança. Mas o que está sendo revelado de forma muito profunda nessa palavra é que a gente se torna amaldiçoado quando a gente coloca no homem e na mulher a confiança que só deveríamos ter em Deus. Você está entendendo?
Aonde estiver o ser humano, ali estará a fragilidade e a falha. Por mais que você confie numa pessoa, poderá haver um tempo que essa pessoa venha lhe desapontar. E muitos relacionamentos que às vezes beiram a desgraça, é porque as pessoas colocam confianças e expectativas que só Deus é capaz de suprir no companheiro, na companheira, no filho, na filha, no governo, no pastor, no presidente. A confiança, especialmente da igreja de Cristo Jesus, que palmilha ainda nesta terra, precisa estar de forma absoluta, inequívoca, na pessoa bendita de Jesus Cristo e mais ninguém. Ele continua sendo o amado da igreja. Ele continua sendo Deus, assentado num alto e sublime trono. Todavia a Bíblia diz que ele não resiste. Você já viu isso? Deus tem uma quedinha por corações quebrantados e contritos. Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. E aí ele faz aqui uma alegoria, uma comparação do homem que põe a confiança no homem como a tamargueira do deserto, o arbusto solitário do deserto. A tamargueira do deserto, se você pesquisar um pouquinho, a parte botânica, você vai descobrir, e eu pesquisei muito, há alguns anos, quando Deus me deu essa palavra pela primeira vez. Todas as mensagens que eu prego, eu sempre falo, cada pregador tem suas características, seus particulares com Deus. As mensagens que eu prego, todas elas o Espírito Santo já pregou primeiro para mim. Primeiro fez efeito na minha vida em algum momento da minha história. Depois eu começo a absorver e aprofundar aquela mensagem. E de tempos em tempos Deus me revela sempre algo novo, dependendo da igreja, do lugar, do momento que eu vou pregar. Essa mensagem há muitos anos atrás, o Espírito Santo pregou primeiro para mim. Porque por pouco eu não me tornei uma tamargueira do deserto, mas foi muito pouco. Aí um dia de noite, falando com Jesus, ele me deu essa palavra, e ele começou a ministrar no meu coração essa palavra. A tamargueira do deserto, ou o arbusto solitário do deserto, como algumas traduções vão dizer, é uma árvore de mais ou menos 1 metro de altura. Quem já esteve na Palestina testifica isso. Não é uma árvore muito alta, ela é das regiões desérticas. As suas folhas, ela é umas folhas mais grossas, assim, mais gordinha. Não é muito grande essa árvore. E ela tem uma peculiaridade. A tamargueira do deserto, ela pode aprofundar as suas raízes de 30 até 60 metros de profundidade, em busca de água. E normalmente, como ela é uma árvore típica do deserto, ela encontra água salgada, aquelas veias de água salgada que profundamente cortam o deserto. E a tamargueira absorve aquela água salgada, e ela tem um processo natural na própria árvore, que ela começa a fazer um processo como que tentando purificar a água que ela absorveu, que é a água saloba, a água extremamente salgada, e ela começa a expelir sal pela pontinha das suas folhas. Então, aonde você encontra uma tamargueira, num raio de 30, 40 metros em volta dela, até mais, vou ficar no ponto seguro, mas dá muito mais, não existe nenhum tipo de vida. Ela mata tudo que tiver ao redor dela, a tamargueira do deserto. Por isso é chamado de arbusto solitário. Onde tem uma tamargueira, só tem uma tamargueira. Não tem vida em volta. Não tem como desenvolver vida em volta do arbusto ou da tamargueira do deserto. E aí o Senhor usa essa alegoria dizendo: aquele que põe a sua confiança no homem, aquele que faz da carne o seu braço forte, ele vai se tornar como uma tamargueira ou um arbusto solitário do deserto.
Agora eu vou falar algo e você vai fazer uma análise aí. E se você lembrar de alguém, faz cara de paisagem. Não denuncia ninguém. Mas quem de nós que não conhece, não vou nem falar de ímpio, uns crentes tamargueira. Que não sabe distinguir a água que absorve para a sua vida. Se tem um símbolo dos mais lindos desta palavra, é que ela é água, que lava, que limpa, que mata a sede, que alivia a alma, é a poderosa, inequívoca, real e verdadeira palavra de Deus. Mas por aí hoje em dia está se oferecendo muito tipo de coisa, se dizendo que é água, mas que não é essa água pura aqui. E tem um bocado de gente, pastor Daniel, que anda absorvendo esses tipos de água salgada, água saloba por aí, se intoxicando com isso. E depois, num afã de sobrevivência, começa a expelir todas essas toxinas e esse sal para todo lado que está à sua volta, e acaba matando tudo aquilo que está à sua volta. Pessoas que têm a boca cheia de toxina e de sal, nunca tem uma palavra de ânimo, de consolo, de esperança. Você vai conversar com essa pessoa, você sai morto de perto dela. Oxalá que nessa noite, se entrou alguma tamargueira aqui, o Espírito Santo te pegue e te transplante de lugar e te plante perto de um ribeiro. Churabagassori amandai. Chandaragassuri amahai. O nome tamargueira no original hebraico é Shel, algo parecido com Shel, não é o oposto, mas a pronúncia é parecida. E o original dessa palavra, literalmente, tamargueira, significa desnudada, desamparada, nua. Tal é a tamargueira do deserto, perto dela nada fica, nada sobrevive. A tamargueira tem pelo menos 4 ausências na sua vida. Há 4 ausências nessa árvore, que aqui está exemplificando pessoas que põem a sua confiança no homem e não põem a confiança em Deus. Primeiro, ela tem ausência de pessoas, porque ela está plantada ou ela é característica do deserto. Segunda ausência da tamargueira é a ausência de visão. Toda pessoa que põe a sua confiança no homem, ao invés de pôr no Senhor, ela começa a perder a visão. Você leu aqui comigo que a tamargueira do deserto, ela não vê quando o bem chega nela. Toda pessoa que está intoxicada, toda pessoa que colocou a confiança no homem ao invés de no Senhor, ela não tem uma visão clara daquilo que Deus faz na vida dela. Se torna uma pessoa terrivelmente amarga, revoltada, e ainda que o bem chegue perto dela, ela não consegue ver. Não é isso que a palavra diz? Ela não vê quando vem o bem. Não consegue ter discernimento. Você já viu uma pessoa assim? Eu aposto que vocês já viram. Eu conheço algumas, infelizmente. Pessoas, às vezes, que têm uma história incrível no cristianismo. Pessoas, líderes, homens, mulheres de Deus, que já fluíram na graça, que já foram instrumentos da graça, mas permitiram que uma água saloba entrasse na sua vida e não saísse mais. Pessoas que têm dificuldade, principalmente, para liberar perdão, têm uma forte tendência a se tornar tamargueira de deserto. A falta de perdão amarga a vida de qualquer pessoa. A falta de perdão coloca em xeque sua intimidade com o Espírito Santo e sua própria salvação. Isso é uma coisa muito séria.
Porque o perdão na Bíblia está atrelado ao fato de nós perdoarmos. Foi Deus que escolheu assim. E com Ele e com a palavra não tem como discutir. O perdão não é uma questão de opção. E quando eu ministro para mulheres, no curso Mulheres com Propósito, nós temos uma aula específica sobre perdão e sobre doenças psicossomáticas, que são relacionadas à falta de perdão. Literalmente, a falta de perdão é uma toxina dentro da alma de qualquer pessoa. Fica roendo a sua vida, a sua saúde, sua alegria, a sua esperança, os seus sonhos vão minguando. A falta de perdão destrói relacionamentos, casamentos, destrói igrejas, destrói sociedade. E Jesus atrelou o perdão de Deus ao nosso coração disposto a liberar perdão. Então, queridos, quando eu não perdoo, escute como isso é sério, eu estou me tornando imperdoável. Não tem como eu ir diante do trono da graça, suplicar o perdão, se o meu coração não é perdoador. Vocês entendem isso? O próprio Jesus ensinou na própria oração: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como... Uau! Então quer dizer que se eu não perdoar, não dá para pedir perdão para o Pai. Pastora, e eu escuto muito isso. Pastora Sara, como perdoar o imperdoável? Então, só olhando para Jesus. Se você olhar para a pessoa que lhe feriu, você nunca vai perdoar. E perdão não tem nada a ver com merecimento. Primeiro, que a pessoa que muitas vezes, por exemplo, fere uma criança, violenta uma criança. Como perdoar uma coisa dessa? Dentro de nós há um senso de justiça que clama por justiça. Todavia, como compreender o amor de Deus? Todavia, se um pedófilo verdadeiramente se arrepender e chegar diante do trono da graça e disser: Deus, tenha misericórdia de mim. O coração dele é tão cheio de amor que ele não vai rejeitar mesmo um pedófilo. E aí você diz: pastora, mas é muito fácil. É muito fácil, daí o sem vergonha faz o que faz e vai lá pedir perdão para Deus. Não, não é fácil, querido, querida. Não é fácil, porque Deus só perdoa onde há verdadeiro arrependimento. Então, se não há arrependimento, não há perdão. Mas se há verdadeiro arrependimento, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, do grego ou mesmo do aramaico. Mísero e cardia. Mísero de miséria, cardia de coração. Então, quando a gente diz: tem misericórdia de mim, é mais ou menos assim, estou parafraseando, não é exato, mas é mais ou menos: Deus, pega essa minha miséria e coloca dentro do teu coração, porque só o teu coração é cheio de amor e capaz de perdoar. Você entende isso? Então, perdão não é sentimento, perdão não é esquecer. Esquecimento é Alzheimer, é um derrame vascular, alguma coisa assim que faz você perder a memória. Perdão não é esquecer, perdão é decisão, e é permitir o Espírito Santo lavar aquela memória ferida de dor, a partir do ponto que a gente consiga falar sobre aquilo e não sofrer mais. Pastora, a senhora sabe do que está falando? Sei, queridos. Se fosse para falar de perdão, nós podíamos passar a noite aqui, eu ia contar para vocês um bocado da minha história, nós ia se abraçar e chorar a noite toda. Aos 9 anos eu fui vítima também de abuso sexual, voltando do ensaio de adolescente da igreja. Só não fui morta, estuprada, as últimas instâncias,
Porque a mão de Deus interveio a meu favor. Porque Ele teve misericórdia de mim. Quando eu estava para ser morta por aquele agressor com um punhal enorme na mão, dizendo que ia me matar, que comigo era 21 meninas que ele pegava, e eu nunca vou esquecer de cada palavra. Por um momento ele descuidou do meu pescoço, porque ele me goelava até o ponto de eu perder o ar. Quando eu ia perder o ar, ele tirava a mão e dava aquele soco do ar voltando. Levou muitos anos para o Senhor me curar. E por um descuido dele, eu olho para o céu numa noite linda de lua, início de inverno, céu estrelado. Do meio do mato aonde eu estava, brotou da minha boca, não sei como saiu aquilo, até hoje eu não sei. E eu disse: oh Jesus, o que eu estou fazendo no meio desse mato? 9 anos, não sabia o que era o ato sexual, não sabia o que um homem fazia com uma mulher. Naquela época os pais não falavam essas coisas para a gente. Minha mãe só dizia: cuidado com o estranho e cuidado com o bandido. Eu não fazia ideia do que um estranho fazia, nem um bandido. Mas quando eu verbalizei aquela palavra e eu voltei para olhar, o homem que estava na minha frente, se despindo, ele estava paralisado, com os olhos arregalados quando eu soltei aquela frase. E ele disse: veste a tua roupa, porque eu vou te levar de volta. Com você é 21 meninas que eu pego, mas eu não consigo fazer contigo o que eu fiz com as outras. Eu vou levar você de volta, menina. E só por isso eu estou viva. Durante muitos anos, Satanás quis me escravizar, porque desde menina eu tinha um chamado de Deus. Eu cresci sabendo que eu queria ser uma pregadora do Evangelho. Eu nem sabia direito o que era, mas se perguntasse: tem alguém que sonha ser missionário? Era o sonho da minha vida. O tempo foi passando e eu fui entendendo todas as coisas. Fui entendendo o quão misericordioso Deus foi comigo, me livrou e me guardou. E quando eu entendi que perdão não tinha nada a ver com merecimento, eu consegui orar um dia perdoando aquele agressor. E em lágrimas eu consegui dizer: Deus, tem misericórdia dele também. Sabe por quê, queridos e queridas? Ninguém se torna um monstro assim a troco de nada. Todo mundo tem uma história. Eu amo o Dr. Augusto Cury. Algumas pessoas, por falta de entendimento, dizem que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não é crente. Na época que Deus me permitiu ser gerente de livraria, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente 2 vezes, conhecer sua esposa. E ele é um crente, ele é crente de verdade, aquele homem. Ele encontrou Jesus estudando e pesquisando sobre Jesus. Existe uma coletânea de livro, Análise da Inteligência de Cristo, Mestre do Amor, o Mestre da Sensibilidade. Você nunca leu, experimente ler para você ver. Foi um trabalho de faculdade, de doutorado que ele recebeu. Cada aluno recebeu um personagem, ele recebeu Jesus. Estudar Jesus pelo olhar da psiquiatria e da psicologia, isento de ser o Filho de Deus. Mas quanto mais ele estudava e escrevia, o que virou essa coletânea de livros, ele concluía que Jesus não podia ser só humano. As reações de Jesus não eram de um humano. E quando ele terminou de pesquisar, ele em lágrimas se rendeu a Cristo, recebendo como Salvador. Ele tem uma frase que eu amo, que diz assim: quando você conhece de fato a história de vida de alguém, é impossível você não amar essa pessoa. Mais de 20 e poucos anos atendendo pessoa. Atendi como terapeuta muitos anos. Quanto mais eu conhecia a história das piores pessoas que a gente pode julgar, mais eu tinha compaixão, mais eu amava e mais eu queria abraçar essas pessoas. Existe uma conta muito certa: rejeição menos perdão igual rebelião. Conheça pessoas, atenda pessoas, como nós, líderes, pastores, fizemos. Sente para ouvir a história de pessoas. E você vai ver que por trás das piores pessoas, aquelas que mais ferem, aquelas que mais batem, tem só uma criança ferida ali dentro,
que nunca foi ouvida, nunca foi escutada de verdade. Claro que depois de adulto a gente pode fazer uma escolha. Vai ser a criança amarga, tamargueira para o resto da vida, ou vai aceitar ser tratado e ser curado? Vai aceitar chegar aos pés da cruz e dizer: eu estou cansado de carregar isso, a minha vida tem sido um fardo, e de fato eu tenho me tornado alguém amaldiçoado, mas não quero mais carregar isso. Aí você vai receber um banho da graça, da misericórdia e do sangue de Jesus Cristo, que te lava, que te limpa e verdadeiramente te liberta. E aí a gente para de ser tamargueira. Maldito o homem que põe no homem a sua confiança, faz do braço da carne a sua esperança. Será como a tamargueira plantada no deserto, que não vai ver o bem quando chega. Pior que quanto mais tempo passa sendo tamargueira, mais difícil é o resgate. Por isso que eu creio que Jesus não me trouxe de Joinville aqui para entregar essa palavra nessa noite sem propósito. Tem gente para ser resgatada aqui, da amargura da alma. Tu vai deixar de ser ranzinza hoje. Ah, vai, em nome de Jesus. Porque tamargueira, irmão, é uma coisa terrível. É aquela pessoa que nada presta, nada tá bom. Não tem nada que alegra, porque ela não vê o bem quando chega. Às vezes eu vou visitar pessoas, eu quero ajudar, mas a pessoa não deixa, parece um cachorro brabo te mordendo. E você argumenta: não, meu querido, ô Jesus de misericórdia. Tem umas horas que eu começo a orar no Espírito e dizer: Jesus, tira a palavra, Senhor. Deixa ficar quieto, mudo pelo menos 5 minutos para escutar, meu Pai. Que você quer ajudar. Mas a pessoa não permite. É tanta toxina, sabe? É pastor que não presta, daí bota tudo num balaio só. Pega um balaio desse aqui, ó. É todo pastor que é sem vergonha, é dinheirista, é isso. Oh, Jesus, e a gente só pede: dai-me graça, Senhor. Dai-me graça, Jesus, que eu ainda tenho que ficar escutando isso, Pai. Aí a pessoa não vê que não é todo mundo que é assim, querido. Tem um monte de gente ruim? Tem. E só para lembrar, né, não é só pastor, né? Tem um bom mecânico e um mau mecânico. Tem um bom médico, péssimo médico. Tem açougueiro bom, que atende a gente, corta a carne do... Tem cada um que é só o sangue de Jesus. Tu só olha para a cara e já dá vontade de sair correndo. Em todo lugar é assim, queridos. São escolhas pessoais. Isso são escolhas. Mas não dá para a gente pegar todo mundo e botar dentro de um balaio e dizer que é todo mundo assim. Não é todo mundo assim, não. Ah, porque as igrejas, ponto. Não é toda igreja que é assim, não. Ainda tem muito homem de Deus na terra, mulher de Deus na terra, líder de Deus na terra, gente que vive a verdade da palavra. Mas os tamargueiros adoram dizer que a igreja se acabou. Não, naquele tempo, quando começa assim... Irmão, não tem nada de errado relembrar boas coisas. Não tem nada de errado. Eu amo ouvir histórias. Pensa uma pessoa que ama ouvir histórias. Eu amo ouvir histórias dos crentes antigos. Mas eu amo ouvir história daqueles que contam os desafios que passaram e as vitórias que conquistaram. Isso é maravilhoso. Agora a gente que só conta desgraça, irmão. O foco parece que é só desgraça. Não, a igreja está se acabando, irmão. Está virando, isso aí está pegando. Não, irmãos, aí é ir contra a palavra. Foi o meu Jesus e o teu Jesus que disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Cristo, enquanto a igreja estiver na terra. O querido e amado Espírito Santo está agarrado com ela. Você acha que ele vai perder? Não vai perder, a igreja não vai morrer. Venha o desafio que vier em todos os tempos e todos os séculos. A igreja de Cristo segue triunfante. Pastora Sara,
E como a gente tem ouvido isso, né? E se tudo isso não der em nada? E se o Brasil virar um comunismo? E se? É tanto se. Irmão, para com isso e para de si. E para um pouco, se for necessário, de escutar tanta mensagem de tamargueira. Sai um pouco desses grupos. Desliga um pouco disso, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Tem gente, irmão, tendo crise de ansiedade, transtorno do pânico. Nunca atendi tanta gente na minha vida como esse tempo. Tão cansado também, que a gente também não é de ferro. Para com isso, querido. É tanta revelação e revelamento, e profecia, e é tanta coisa, que você começa a escutar isso, aí você não tem tempo para ler a palavra. A água pura está aqui, ó. Ah, se o tempo que a gente escuta áudio, vídeo e grupo, a gente tirasse para ler essa palavra santa, poderosa. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Isso é palavra. Aragamandoi amai. Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa noite, refrescando a nossa memória, sacudindo a nossa vida e fazendo uma doce pergunta a cada um de nós: aonde você tem colocado a sua confiança? Porque se a sua confiança está num homem, você vai se decepcionar. Porque por melhor que seja a pessoa, por mais que ela lute, por mais que ela queira, ela pode falhar, sozinha não pode fazer nada. Mas se a nossa esperança estiver no Senhor como igreja, se nós estivermos unidos, que tema mais lindo, juntas, em um só propósito, em uma oração, a igreja precisa despertar para esse tempo de orar juntas em um só propósito. Oração em concordância. Foi a autoridade que Jesus deu para a igreja antes de voltar para o céu. Ele disse: eu dou para vocês a chave do reino dos céus, e tudo que vocês orar concordando, ligando na terra, vai ser ligado no reino do céu. E pouco a gente exercita isso. Para começar, em casa. Eita, que negócio, né? O marido puxa para um lado, a mulher para o outro, e não ora junto. O marido diz: amor, vou trocar o carro, eu queria um Jeep. Ela diz: eu queria um Corolla. Vamos falar umas coisas boas, né, irmão? Filho de Deus é para ter coisa boa. O Fusca, todo mundo pode ter, de relíquia. Não tem nada de errado. Mas eu oro para Jesus dar coisa boa para os filhos dele. Aí se eles não oram em concordância, se Jesus dá o Corolla, vão brigar. E se der o Jeep, vão brigar. Tu acha que Jesus vai dar alguma coisa? Irmãos, quando nós descobrimos isso, sabe, eu não tenho vergonha de dizer. Às vezes a gente está anos e anos dentro de uma igreja e pouco absorveu da palavra. Entende tudo da palavra, mas não compreende. Isso é uma desgraça. Entender, eu sempre dou esse exemplo para minhas alunas. Vocês entendem que isso aqui é um copo de vidro cheio de água, amados? Todos entendem, amém? Alguém tem dúvida que é um copo de vidro com água? Eu posso levar aí para vocês. Não, entenderam. Quando eu absorvi o conteúdo, eu não tenho mais nenhum resquício de dúvida que é água. Sabe o que esse exemplo ensina? A palavra compreender é absorver por completo o que você tinha entendido antes. O que nós mais temos nesse tempo, pastora, é crente que entende de Bíblia, mas entende tudo. Às vezes tem 10, 20, 30 Bíblias de estudo em casa. Eu tenho também. Entende tudo, sabe tudo. Mas pouco toma posse, absorve muito pouco. Quando você senta mesmo para conversar, você vê que não compreendeu nem 10% da palavra. Eu vivi assim muito tempo, até Jesus me libertar de um espírito dos mais malignos que existe, que é o espírito da religiosidade. Pensa num principado para sair da vida da gente, para deixar a gente ser crente de verdade. Porque a gente aprende, irmãos,
A gente aprende as técnicas de ser crente. A gente aprende a falar até o crentez. Que existe até um dialeto, né, do crentez. Você está no mercado, daqui a pouco tu escuta um dizer misericórdia, sangue e fogo. Você, tem um crente por aí por pé. Pode olhar que aquele é crentez. E tem um monte dessas coisas que vão entrando na vida da gente. A gente aprende como é que ora em público, por exemplo. A gente aprende a carregar a Bíblia. A gente aprende a usar uniforme conforme o lugar que a gente está. Se tem algum costume, algum dogma, tem alguma coisa errada? Não tem errado. Só que a gente aprende a fazer tudo isso e faz no automático. Se torna um belo fariseu. Faz tudo no automático. E vai perdendo a essência do que é ser verdadeiramente filho e filha de Deus. Eu fiquei assim por muito tempo na minha vida. Mas Ele é tão misericordioso, que eu sei que Ele não ia me perder. Assim como Ele não vai perder você. Chorai amando vigandarai. E o meu papo assim cara a cara com Ele foi em 2020, no mês de novembro. Quando eu tive Covid, fui parar no hospital e fiquei 7 dias na UTI. Porque de outra forma eu não parava. Eu era muito requisitada. Era muito importante, a minha agenda era muito importante. Então eu sempre cuidava das pessoas, eu não tinha tempo para ser cuidada. Isso é uma desgraça. Isso é uma erva daninha. Sabe, queridos, se tornou tão status ter uma agenda para publicar no Instagram. Segunda em Manaus, terça em Brasília, quarta no Nordeste. E você faz tanto a obra do mestre, que você não tem mais tempo para o mestre da obra. Mas até quando a nossa motivação é errada, pastor Daniel, Ele é misericordioso com a gente. E quando eu estava naquela UTI, depois de 3 dias lutando para respirar, entre a vida e a morte, lutando para não ser entubada, pedindo misericórdia, muita gente orou por mim. A única psicóloga crente daquele hospital foi parar do lado da minha cama. Não me conhecia ainda, ninguém tinha descoberto que eu era pastora, nem a missionária Sara Pavese. Aquela moça falou uma frase, porque quando Jesus quer fazer você compreender algo, talvez vai ser uma palavra do que eu estou pregando nessa noite. E foi como se virasse uma chave dentro da minha mente, e eu comecei a chorar. E eu chorei literalmente 3 dias e 3 noites, sem parar. Tinha muito choro guardado dentro de mim. E quando aquela psicóloga saiu, eu não vi com meus olhos, eu senti uma presença muito poderosa. A cama onde eu estava, tinha uma cortina de cada lado, e ela dava para, da onde eu estava, eu conseguia ver, porque eu estava com o travesseiro bem alto, a entrada da UTI. E aquela tarde, eu senti literalmente, eu não sei contar de outra forma, mas foi como se os meus olhos espirituais fossem abertos. Eu não via uma pessoa, eu via espiritualmente, eu sentia uma presença poderosa, e eu senti quando passou por aquela porta da UTI, e quando passou, eu sabia que era Jesus, e veio se aproximando da minha cama, e tinha uma poltrona do lado da minha cama, ele se assentou, e era tão poderosa aquela presença, ela encheu aquela UTI de glória, e a impressão que eu tinha, que se eu esticasse a mão, eu não tinha coragem, era tanto temor, e era tanta glória, que se eu esticasse a mão, a impressão que eu tinha, que eu tocava nele naquela cadeira. E ali naquela cadeira, nós tivemos a conversa mais importante da minha vida. E a primeira frase que ele me falou foi: filha, eu não te trouxe aqui para te curar da Covid. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma.
porque você está se matando. Aquilo foi tão forte, foi como se penetrasse da minha cabeça até nos meus pés, e cada célula do meu corpo sentiu o impacto daquela palavra. E a segunda coisa que ele falou foi: Sara, tem uma impostora há muitos anos vivendo dentro de você. Já não é mais a Sara que eu criei para ser. E aquilo me chocou demais. E eu soluçava. E quanto mais eu chorava para mostrar que Ele é Deus, mais a minha saturação subia. O meu medo era chorar na UTI. Porque na minha cabeça ansiosa, se eu chorasse, aí mesmo que ia faltar o ar, eu ia morrer. E quanto mais eu chorava e soluçava, cheia de aparelho, eu olhava para o aparelho que media a saturação de 75, estava em 82, e foi para 86, e foi para 92, e quanto mais eu chorava, mais parece que eu ficava curado. E ali ele passou um filme da minha história diante dos meus olhos. E ele me mostrou um caminho que eu precisava fazer de volta. Perdões que eu achava que estava tudo certo, mas ainda doía, e eu precisava liberar da forma certa. Eu precisava declarar com a minha boca para algumas pessoas que eu perdoava elas. O mundo espiritual é legal. É igual às leis da terra. O mundo espiritual é legal. Por isso que tem coisa que você precisa declarar. Você precisa olhar nos olhos. Não é reviver a dor, é dizer: acabou, você está livre, eu te perdoo, eu te abençoo em nome de Jesus. E o Senhor me mostrou. Depois ele falou um bom tempo só comigo, mostrando a minha história, me mostrou onde eu tinha me perdido, onde eu tinha me tornado uma boa religiosa. E ele me perguntou: por que mesmo você queria ser uma grande pregadora, Sara? E a cada resposta que eu dava, ele perguntava de novo: por que mesmo você queria ser uma grande pregadora? Por que era tão importante para você ser reconhecida, Sara? Por que mesmo você queria pregar nos grandes congressos? E quando eu cheguei na minha real motivação, eu tive muita vergonha. Eu queria entrar debaixo da cama. E eu entendi que a minha real motivação foi mais dor e ferida do que qualquer outra coisa. Quando eu fiquei viúva em 2004, com 28 anos, eu fui muito ferida pela instituição terrena chamada igreja. Não pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca falhou comigo. Mas a instituição falhou. Errou muito. Me botou praticamente na rua com uma filha de 7 anos. Ali entrou muita dor no meu coração, mas muita dor. E eu quis provar para todo mundo que eles estavam enganados. Que eu era uma boa pregadora. Que eu era uma boa mulher. Que eu era uma boa mãe. E que eu ia calar a boca de todo mundo. E essa foi uma das minhas maiores motivações. Quando ele disse que tinha uma impostora e ele me mostrou onde eu comecei a me perder, eu só podia dizer: me perdoa, tem misericórdia de mim, arranca essa impostora de dentro de mim, eu não quero mais ser ela. Me faz voltar a ser a Sara que tu me criou para ser. E aí ele começou a me lembrar e me mostrar a menina que eu era, adolescente, cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de ideais, que amava pessoas de verdade. E ele disse: eu vou criar oportunidades para te curar e te tratar.
E quando essas oportunidades chegar, você não rejeita. Permita-se ser curado. Deixe as pessoas cuidar de você. Naquela UTI ele disse: eu vou mudar o teu ministério. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar até o jeito que tu prega. Tu não vai mais pregar como tu pregava antes. Eu vou cuidar da tua agenda a partir de hoje. E tu nunca mais vai aceitar convite como tu aceitava, filha. Porque mais da metade dos lugares que tu fosse, eu nunca te pedi para ir. Uau! Tu estava te matando e achando que tu estava gastando a tua vida para mim. Eu nunca pediria isso para ti. E aí ele começou a me dizer: eu sou teu pai. Eu não te quero só como serva, eu te quero como filha. Tu é a minha filha amada. Tu aprendeu a ser uma boa serva. Tu acha que tu só pode alcançar o que alcançou por méritos de serva. Por isso que tu me serve tanto, por isso que tu quer orar tanto, por isso que tu acha que tu tem que jejuar, por isso. E ele foi me mostrando. E ele disse: eu quero ser teu pai de verdade. E eu não vou pedir o que é capaz de te matar, filha. Eu te quero com saúde. Eu te quero tendo qualidade comigo. Eu te quero passando mais tempo comigo como tu tinha prazer de passar. Chore mahai. Foi como se ele começasse a arrancar a tamargueira que estava dentro de mim. Andoriama suriai. Sabe o que era pregar porque tinha que pregar? Porque o que iam pensar de mim? Mas a fome de verdade pela presença estava morrendo. Lá naquele hospital ele disse: eu vou te dar fome de novo pela minha presença. Eu vou fazer você começar de novo. E depois de 3 dias chorando e ele me tratando, e eu preciso dizer para você que eu só estou aqui porque ele me pediu para estar aqui. Deus tem algo muito especial nessa igreja. O que ele começou a fazer aqui vai muito longe. Vai muito além de Daniel Fish. O que Deus está começando aqui é um novo avivamento pelo verdadeiro arrependimento e busca pela face dele. Tem uma presença aqui que é diferente. Tem algo que Deus está construindo neste lugar. Cheruia ramai uidi agarrasária. É muito além do que os teus olhos podem ver. É cuidado dele com esse lugar. É um novo mover. Felizes serão aqueles que entenderem o que ele está fazendo. É um novo tempo. É um arrancar de máscaras. Anduia cai doria sai. E aguenta aí, porque eu não posso levar para casa o que ele está liberando sobre este lugar. É a verdadeira conversão do coração de servos e servas para filhos e filhas amadas de um pai que quer cuidar do seu rebanho. Quando eu comecei a entender o que ele estava fazendo, quando ele começou a arrancar algumas coisas de mim, e foi muito difícil,
O confronto foi muito grande. E o que vão pensar de mim? E aquelas pessoas que me admiraram a vida toda. Eu ainda recebo mensagens. Porque ele me deu uma identidade de filha e algumas coisas eu precisei mudar. Porque senão a religiosidade nunca sairia de mim. Eu precisei mudar algumas maneiras de falar, de agir, até de me vestir. E aí eu tive que escutar muitas coisas. Você era uma mulher de Deus. Aí você vê como a visão de Tamargueira fica realmente deturpada, meus queridos. Porque quando eu era uma fariseia, eu era uma mulher de Deus. Quando eu me tornei verdadeira, abrindo meu coração, não falando só das minhas conquistas. Porque a Bíblia merece toda a dignidade que merece. Uma das coisas é porque a Bíblia não conta só os feitos heróicos dos grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia conta as suas piores fracassos, derrotas e pecados. Mas quando eles se humilharam, se renderam, foram restaurados e a glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira. Quando aquela Tamargueira começou a sair de mim lá no hospital, e precisou 3 dias e 3 noites de choro sem parar, trocava plantão de médico e vinha médico e dizia: você está chorando ainda, dona Sara? Aconteceu alguma coisa? Está com dor? Eu dizia: não, eu não tenho dor nenhuma, eu estou bem, aqui Jesus está sentado aqui. Eles olhavam assustados: aonde? Eu dizia: nessa cadeira, faz 3 dias que ele está sentado aí, e ele não para de falar comigo, e a glória dele eu estou sentindo. E eu vim para casa, eu queria contar para o meu esposo. Quando eu entendi, ele falou tudo o que tinha para falar. E eu me rendi, ele falou: agora você vai para casa. Foi bem desse jeito. Da UTI eu fui para o quarto, só dormi no quarto e no outro dia me deram alta, fui para casa. Já pensou que pessoa terrível que Jesus precisa botar numa UTI 7 dias, com respirador para parar para ouvir a voz dele? Coisa terrível. E pregando todo dia. Quando aquela Tamargueira começou a se dissipar, e aí ele preparou alguns encontros e confrontos para mim, e eu queria contar para o meu marido, e eu queria contar. Eu vim para casa, eu chorei mais 1 mês mais ou menos, só chorava, né, amor? Sentava no sofá, não podia fazer muita coisa ainda, estava me recuperando, escrevi alguns cadernos. Eu queria contar para eles o que Jesus tinha falado, a maneira que o Senhor tinha alinhado o ministério que Ele nos deu, o propósito que Ele nos deu para a nossa igreja. Tudo isso Ele falou comigo na UTI. E eu queria dizer, começava a contar para o meu marido, eu acabava de chorar. Eu dizia: amor, eu ainda não consigo contar tudo, porque é muito forte. Chorei 1 mês mais ou menos, quando saiu tudo o que tinha que sair de Tamargueira. Aí literalmente, essa palavra é muito viva para mim. Foi como se Ele pegasse e me plantasse de novo. Porque a impressão que eu tenho é que eu me converti de novo. Aí Ele me plantou perto de um ribeiro de água. Aí você coloca a sua total confiança e dependência no Senhor. Sabe o que é total confiança e dependência no Senhor? É total. Isso aqui foi uma coisa que Ele me confrontou. Quando Ele nos deu o ministério, alguém disse: vão acabar contigo. Vão acabar contigo. Vão passar teu nome nas convenções. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Um dia eu fiquei meia louca, entrei dentro do quarto com a Bíblia na mão, me joguei no chão. E eu falei: Jesus, e agora o que vai ser de mim? E Ele me confrontou com a palavra. Ele disse: Sara, se você acredita mesmo que um homem ou alguns homens são capazes de acabar com o teu ministério, você nunca acreditou que fui eu que te dei um. E eu falei: ai meu pai, já fui me escondendo, já fui ficando de joelho. Porque se fui eu que te dei um chamado, se fui eu que te dei um ministério, quem cuida de você sou eu. E se ninguém te convidar, você prega no meio da rua, você prega na praça, você vai no hospital, porque quem te chamou não foi homem, quem te chamou fui eu. Aí eu falei: então tá bom, tá tudo certo.
Se ninguém vai me convidar para pregar, eu prego todo dia na internet. Eu vou lá no centro, eu vou visitar os lares, eu vou no hospital. Porque daí, irmão, quando a motivação é tratada, pastor, a gente já não está mais nem aí com os convites. Agora Jesus precisou falar de novo comigo, porque eu tenho um lado colérico que é muito 880. Minha vontade já não era mais viajar mais. É evangelizar nas casas, visitar, ir no hospital, pregar na nossa igreja, só queria ficar lá. Aí o Senhor precisou falar de novo comigo. Falou: filha, não limite o chamado e o ministério que eu te dei as nações. Eu vou te levar às nações, eu só estava te ensinando. Eu falei: entendi, pai. Então agora eu continuo indo onde tu me mandar. Porque o pai vai tratando a gente. Aí quando ele nos planta perto do ribeiro, irmãos, você prestou atenção no que você leu nesse texto? Diz assim: bendito, verso 7, é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rio e não vê quando vem o calor, porque a sua folha continua verde. Não terá preocupação no ano da seca e nem vai deixar de cessar de dar fruto. Não é que ele planta perto do rio e se resolve tudo, pastora. Perto do rio também tem seca. Perto do rio também vem calor. Perto do rio também vem prova. Só que agora mudou a visão. Antes não via quando via o bem. Agora não vê quando vem a desgraça. Você está entendendo que está plantado perto do ribeiro? É ter um monte de tamargueira na tua volta dizendo: vai se acabar tudo, vamos morrer tudo. Mas a tua esperança é tão viva que você continua dizendo: a última palavra vem da boca do meu Deus. Quem determina é meu Deus. Quem cuida de mim é o Senhor. É uma mudança de visão. Irmãos, isso aqui não é apenas otimismo, isso é convicção. Sabe por quê? Porque a raiz está onde? Está na água pura, cristalina. A raiz está aqui. E essa água não é água saloba, não é água tóxica, é água que mata a tua sede e te encoraja para viver. Mas o médico disse que vai morrer. Mas olha, se eu morrer, eu vou com Jesus. Mas se Ele quiser me deixar viva, eu vou viver para Ele. Quando Satanás me pegava pelo transtorno do pânico, foi essa palavra que Ele liberou sobre a minha vida. E a cura chegou. Um dia Ele disse: Sara, se tu morrer, tu vai morar com quem? Eu falei: contigo. É mesmo, eu vou para o céu. E se tu viver? Vou viver para ti. Então por que tu está com medo de morrer? Eu falei: é mesmo? Não sei, Jesus, por que eu estou com medo, mas estou com medo, apavorada. O transtorno do pânico traz um pavor da morte. E só quem viveu sabe a dor que é. E o Senhor me permitiu viver para poder falar e ajudar pessoas sobre isso. E eu dizia: meu pai, é verdade. Aí o Senhor falou: pois então exercita a minha palavra, toma posse dela. Passou, daqui um dia, lá veio uma crise de novo. E a voz na mente, que é maligna, o Espírito Santo não diz isso para ninguém, não precisa nem perguntar. Tu vai morrer, olha o teu coração, começou a taquicardia, vai explodir teu coração, tu vai morrer. Um dia me deu uma ira santa, fechei a porta do quarto, me levantei da cama, falei: pode sair de atrás da moita que eu já vi a tua cola, miserável. Eu já vi que é tu, fora da minha casa, fora do meu quarto, fora da minha vida. Se eu morrer, estou indo com Ele, e se eu viver, eu vou viver para Ele. De qualquer forma, tu perdeu, miserável. Te levanta nessa noite, e te levanta para saber quem é o teu real inimigo. Te levanta nessa noite decidido e decidida a não ser mais tamargueira, a guardar a tua boca, a guardar tuas palavras e a dizer: Espírito Santo, se tem resquício de tamargueira em mim, tu arranca hoje. E tu me planta hoje perto de um ribeiro, porque a partir de hoje eu quero absorver essa água aqui, essa água aqui que lava, limpa e é cura para as nações. Fica de pé, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé dando um glória, fica melhor ainda. Eu quero orar nessa noite. Eu posso orar, pastores? A igreja de Cristo, ora no Espírito por um momento. Que cadeias sejam quebradas nesta noite. Há um mover de Deus para acontecer aqui.
Eu quero convidar nessa noite, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que ainda não fez uma decisão de vida, de viver para Deus, para Jesus, de ser filho e filha de Deus. Eu não sei o que a religião fez com você. Se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei o que entristeceu o teu coração, feriu o teu coração, mas o Pai te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Receber Jesus como Senhor e Salvador não é assim uma opção, é uma necessidade urgente. A Bíblia diz assim no livro de Apocalipse, o próprio Jesus falando: eu estou na porta e bato. Ele está falando da porta interior da nossa casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Ninguém pode abrir a porta da tua alma, do teu coração, a não ser você. Satanás não, a Bíblia diz que ele é ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Você já viu um ladrão batendo na porta e pedindo educadamente para entrar? Não. O ladrão é oportunista, ele espera uma brecha, uma oportunidade, ele entra e toma conta. Jesus não, Jesus é educado. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo. O mundo todo está salvo? Não. Quem que é salvo? Aquele que nele crê, aquele que crê nessa palavra. Para receber Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a gente crê com o coração, e confessa com a boca. Você precisa declarar de forma a se ouvir, para que todo mundo espiritual, todos os espíritos malignos que possam estar por perto, escutem que agora você decidiu receber o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o sangue dele que te lava e que te limpa. Você precisa declarar, dizendo: eu creio no sacrifício de Jesus, e eu recebo ele para a minha vida. Quando você faz isso, o novo nascimento acontece, e aí sim, você nasce de verdade para ser filho e filha de Deus. Todas as pessoas da terra são criaturas, mas aquele que crê e que confessa ele, se torna filho e filha de Deus. E eu quero convidar nessa noite, se tem alguém aqui que entendeu a voz do Pai nessa palavra nessa noite, e deseja fazer uma escolha dizendo: a partir de hoje, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero que Ele venha morar em mim, porque eu não quero mais ter medo, eu não quero mais ser uma tamargueira cheia de amargura e de dor. Eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiro. Tem alguém aqui que deseja fazer essa entrega? Eu quero muito orar por você e com você nessa noite. E eu sei que Jesus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, e vai trazer vida de verdade para a tua vida. Tem alguém aqui? Levante a sua mão assim. Alguém que deseja confessar hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém afastada dos caminhos do Senhor, ou afastado, que hoje quer renovar sua aliança com o Pai. Faz um sinal assim com a sua mão para mim te ver. Vem aqui, minha linda, vem aqui, me permita orar por você. Cadê o teu glória a Deus e o teu aleluia? Porque já começou uma festa no céu. Aleluia! Isso é festa, quando uma alma se rende ao amor do Pai e entende a sua voz. Oh, aleluia! Tem mais alguém? Eu sinto o Pai falando em corações aqui. Eu sinto o Pai querendo te resgatar. Eu sinto o Pai querendo te dar vida de novo. Tem mais alguém aqui para fazer essa decisão? Que ouviu a voz do Senhor nessa noite? Sai do teu lugar em nome de Jesus. Dê um passo de fé. Mostre no mundo espiritual que você está fazendo uma aliança com o dono do universo, e que a partir de hoje Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele é tudo para você, e que você quer viver para Ele. Se tiver mais alguém para fazer essa escolha, sai do teu lugar agora. Em nome de Jesus, eu estou esperando você.
O Pai está com saudade de abraçar você. Mas é você que precisa tomar essa decisão. É você que precisa abrir a porta. Essa porta só se abre por dentro. Ninguém pode fazer isso por você. A decisão é sua. Se tem mais alguém, nós queremos orar. Não tem mais ninguém para reconciliar com o Pai, ou receber Jesus como Salvador nessa noite? Eu quero orar por aquele irmão, aquela irmã que ouviu a voz de Deus nessa palavra. E você sabe que precisa tomar uma decisão hoje. E está com vontade que o Senhor arranque de você toda dor, toda amargura, toda falta de perdão. Está precisando de um sopro de vida da parte de Deus. Sai do teu lugar agora. Como um ato de fé, eu gostaria que você chegasse diante desse altar agora. Como um ato de fé, eu vou orar por você agora. Não me peça para orar depois, porque eu vou orar agora, debaixo da autoridade dessa palavra que eu ministrei. Eu sei que Deus falou em muitos corações aqui nessa noite. Eu tenho convicção e eu vou dormir tranquila hoje, de ter entregado aquilo que Ele me pediu para entregar para você. Mas a escolha é sua de se render debaixo dessa palavra. A escolha é sua de querer fazer parte desse novo de Deus neste tempo, nesta igreja. Há um novo de Deus aqui. Churabagai, Amandarabassai. Há um novo de Deus acontecendo neste lugar, nessa noite. Elamaiui, Aiduri Amagai, Xandarabasuri Amagandarabai. Eu quero orar suplicando a Ele que traga vida sobre a tua vida. Eu quero orar suplicando a Ele que sopre vida sobre você, que arranque essa angústia, essa amargura, esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de rejeição que ainda amarga dentro de você. O Pai quer curar vidas aqui nessa noite. Nós vamos orar agora. Os pastores, pastoras estão aqui para orar por você agora. Eu quero impor as minhas mãos também. A igreja de Cristo ora agora. Feche os seus olhos agora. Enquanto eles ministram uma canção, nós vamos orar agora.
pousa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença.